Fala pessoal, estamos ao vivo aqui. Momento histórico esse, porque eu estou tentando fazer com esse meu professor aqui um programa há quanto tempo já? Uns 2, 3 anos? Muito tempo. Mas só para vocês saberem, né? O Ansel Lachmann é o meu professor que falou sobre patologia, sobre perícia condominial, enfim, aprendi muita coisa com ele no curso da Gabor, inclusive, e agora todo o nosso time passando, está um pouquinho antes aqui, meu time cumprimentando ele, pedindo autógrafo e tudo mais, tá ficando famoso, é um prazer te ter aqui, viu? Obrigado por essa... E assim, o Ansel, ele tem um tema que é amplo, né, a gente vai tentar atingir alguns, deixar um pouco pro programa dele, que eu também vou participar do programa dele, 4 horas, né? 4 horas. 4 horas, a gente vai falar de algumas coisas, mas... Via de regra, a gente não vai falar aqui de perícia, vamos falar um pouco também, mas queria falar um pouco sobre a importância da manutenção em condomínio. A gente está vendo aí bastante coisa se movimentar nesse sentido, né? Acho que está mudando muita coisa, a gente até conversou um pouquinho antes, mas queria falar da importância da manutenção em condomínio. O que você acha? Vamos começar a falar um pouco da segurança com os moradores. O que você acha sobre a manutenção que o síndico tem que manter, historicamente, desde a implantação? Fredinho, eu vou te falar uma coisa. Desde a implantação, a coisa começa com um problema muito sério. Antigamente, falando 20, 30 anos atrás, existia uma cultura de não se comprar carro da Fiat. Por quê? Porque o carro da Fiat tem uma manutenção muito cara. Bom, dá muito trabalho de acessar o motor e tal, isso encarecia muito a mão de obra. Bom, claro que se corrigiu muito esse assunto, né? Eu fui ver esse carro novo, esse Fastback, eu fui ver. O vendedor me falou até quanto custa as revisões, tirando as gratuitas, né? Quanto custa as revisões e tal. Eles estão preocupados com o custo da manutenção. Por quê? Porque quando a gente vai comprar um carro, a gente está preocupado quanto vai custar e se aquele carro vai dar muita manutenção ou não. Agora, a gente não se preocupa muito com isso quando vai se comprar um imóvel. A menos que seja uma pessoa da área que vai se preocupar com isso, ela não vai muito atrás de quanto custa para trocar uma coluna, se tem shaft, se não tem, essas coisas. As construtoras, para o seu lado, se aproveitam um pouquinho dessa falta de interesse e dão muito mais valor na hora de conceber um empreendimento, dão muito mais valor para as coisas que são vendáveis, que têm um valor comercial, do que da facilidade que o morador final vai ter ou não com a manutenção. Isso se reflete depois. Caramba, né? Sobra no nosso colo, né? Não, sobra, com certeza. Tem eu estava assistindo as lives anteriores, teve uma professora que mandou uma pergunta para o programa do Ricardo, é a professora Regina Beatriz, né? E ela pergunta especificamente como é que a gente lida com problemas deixados pelas construtoras. Pois é. E aí esse é um problema sério, porque de repente você entra num prédio que se bolou um telhado de vidro muito legal, muito bonito, com muita claridade, mas vai subir lá em cima para limpar aquilo, para ver a loucura que é. A gente tem um condomínio que foi feito, um salão de festas, chamava Greenhouse, que o salão de festas era exatamente assim, só que vinha uma grade por cima, que é totalmente impossível. Mas, Ansel, te cortei porque é o seguinte, para quem, na verdade, aqui em São Paulo, né, eu sei que isso aqui é para o Brasil todo, mas aqui em São Paulo a gente tem uma explosão de empreendimentos, né? Aqui na frente do Secov está 2 prédios construindo. E assim, ao mesmo tempo que está crescendo isso, eu acho que já identificaram esse problema que a gente tinha da frota antiga não sei se é frota, né, a questão de quantidade de condomínio, mas assim, a quantidade de condomínio que era entregue numa precariedade muito ruim de entrega mesmo, mas a manutenção que o síndico dava, a compilação daí para a sequência, ele na verdade não existia um regramento, e hoje tem, né, não sei para quem não sabe, mas a NBR 17170 é uma normativa que obriga que o síndico mantenha uma manutenção para garantir
a responsabilidade da construtora em certas garantias. Você acha que isso já começa a interferir direto na pergunta dessa professora? Poxa, eu estou pegando empreendimentos ruins. E aí a gente acontece aqui também. Os empreendimentos aí da safra de 2012, 2013, que foi aquele último boom que nós tivemos, são empreendimentos com uma qualidade ruim, porque a gente teve ali um desequilíbrio financeiro por conta da crise que a gente estava passando naquela época, então a qualidade de produto era ruim, os empreendimentos tinham sido concebidos com um alto valor, uma alta qualidade de entrega, e quando vai efetivamente entregar, não, você laudou um dos nossos condomínios nessa condição, lembra que tinham até um shaft de gás e elétrica junto, um com o outro? Eu vou te dizer duas coisas. Primeiro, não existia cultura de manutenção. Tá? Então, os prédios antigos que você está se referindo, eles têm um passivo de manutenções não feitas muito grande. Isso realmente reflete no teu trabalho como síndico e no meu como perito que vai levantar os problemas que tem para aconselhar os novos síndicos. Esse é um fato. O outro fato é a responsabilidade de um síndico profissional que teoricamente, é a mesma de um síndico orgânico. Só que você está atrelado a um contrato, você é obrigado a prestar contas. Então, você é obrigado a cuidar dessa manutenção, senão você vai ser cobrado. E isso não tinha, há muitos anos atrás, com síndicos que eram apenas orgânicos, que era um morador, era um voluntário, ele está se dando para o condomínio, não está sem ganhar nada, entendeu? É diferente o nível de comprometimento. Isso mesmo. E esse processo todo que a gente passou, né, a gente acompanhou, né, desde a época que a gente fez curso com você até hoje, a gente acompanhou essa evolução, né? Mas mesmo assim, hoje eu ainda encontro condomínios que são geridos por síndicos, alguns profissionais, que não tem ali um mapa de manutenção bem programado, ou seja, não tem... A gente fala muito eu falo bastante de tecnologia, né? Então, tem algumas que a gente pode oferecer, falar para vocês. A Eleme, por exemplo, já veio o nosso programa para poder falar. Mas, assim, um roteiro de manutenção, ele pode ser analógico, ou seja, ele pode ser, inclusive, uma folha de papel, desde que bem desenhado e em sincronia com as garantias ou as obrigações que a gente tem do próprio condomínio. Eu vou dar alguns exemplos, né? Simples, que não são fachada, impermeabilização, decks, enfim, essas são as mais simples, mas tem algumas mais específicas, como elétrica e hidráulica, que também precisam passar e não são feitas. É umas coisas muito comuns que a gente pega, o Céu, absurdo, né? Válvula de retenção sem manutenção. O pessoal acha que não tem que fazer manutenção de válvula de retenção. Então, qual que é um projeto com um roteiro essencial de manutenção, como que funciona? Olha, eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é dimensionar bem o teu problema. O condomínio que você está desenhando aquela manutenção, que não é igual ao condomínio 2, que você também é síndico, que tem problemas diferentes. Cada um tem uma problemática, então tem uma solucionática diferente também. Além disso, as pessoas que vão fazer a operação daquela manutenção são diferentes. Então, você tem que bolar um sistema, fazer um desenho daquele plano de acordo com o que você tem, com o teu problema, com o teu condomínio e de acordo com o pessoal que você tem disponível. E, às vezes, você precisa redesenhar essa equipe, ou substituir, ou incorporar, ou até tirar um outro elemento para deixar de acordo com o teu desenho. Para tudo isso, Frandini, eu vou te dizer uma coisa, precisa de preparação. Não adianta o cara chegar e falar eu quero ser síndico e sair assinando contratos e exercendo. Ele tem que se preparar para aquilo. Esse é um ponto bem importante, Marcelo. Assim, a gente vê que você está dando alguns cursos, inclusive de manutenção, né? Eu estou tentando capacitar o máximo possível de profissionais que a gente tem para poder ter esse olhar realmente de manutenção. Aí eu quero trazer uma outra coisa. Assim como a cultura de manutenção não existia, a cultura de organizar um condomínio com uma equipe suficiente para poder atender o condomínio, isso vai desde segurança até limpeza e deixa de... Na verdade, eu percebo que às vezes o condomínio pula a manutenção. Então, é muito comum você assumir condomínios grandes sem a figura do manutencista. E aí entra aquele viés de discussão que o zelador pode ser mais ou menos um manutencista, mas são papéis bem cada vez mais distintos, né? Cada vez mais separados. Nesse ponto que você fala de criar um
cenário onde tem um profissional, um funcionário que vai dar aquela demanda, você acha que também a gente tem que começar a rever essa entrega de condomínio, assim, esse pessoal que a gente acaba alocando no condomínio, a gente tem que alocar de uma forma mais inteligente, mais estratégica, para poder ter essa garantia mais longa, que inclusive é economia de custo, né? Tem. Quanto mais bem preparado é o síndico, melhor condição ele tem de escolher, dimensionar a equipe e escolher as pessoas. Né? Isso é muito importante, né? Que cada situação é uma situação diferente, cada pessoa envolve uma pessoa diferente, inclusive o que você pode e deve fazer com relação a preparar os teus profissionais, mandar eles fazerem treinamentos, mandar fazer adequações, treinamento na NR e tal, treinamento no coisa aqui, manda para a Gabro fazer um treinamento de porteiro, por exemplo, alguma coisa desse tipo, para deixar as pessoas melhor qualificadas, que vai simplificar muito o teu trabalho. Aqui, para fechar até o nosso cenário, queria falar um pouco, eu não sei se todo mundo é familiarizado com esse ponto, por isso que eu falo algumas vezes e acho que isso ainda não é todo mundo que entende. A lei de Sitter. Quando a gente deixa de olhar para uma manutenção, a gente, na verdade, vai gastar muito mais quando tiver que olhar para ela novamente, né? Aquela regra de 5 vezes mais o custo de uma manutenção. Só para que a gente tenha aqui tem um pano de fundo do cenário, do que a gente está falando aqui, tão importante que a gente está falando, às vezes a gente acha que vai economizar, não deixando de fazer uma manutenção, né? Deixando de pegar a válvula, deixa de fazer a válvula. Na hora que você vai trocar as peças de válvula, talvez você tenha que comprar uma válvula nova até. Então, qual que é o ponto que eu queria trazer para você? Você entende que uma manutenção bem feita e no seu tempo certo, ou até antecipada, ela economiza muito mais para o condomínio, quer dizer, ela custa muito menos, que a gente tem uma dificuldade também de fazer o OPEX, ou seja, a operação, quanto custa para a gente manter aquela manutenção para o próximo período de previsão orçamentária. Você acha que o síndico, que ele começa a ter um viés de não colocar isso, ele na verdade compra um passivo muito mais alto para ele para o futuro? Ele está arrumando para a cabeça dele, com certeza, porque a obrigação dele é mostrar o custo, quanto vai custar se ele não fizer e quanto ele vai economizar se ele fizer daquela forma. Né? E isso é muito importante. Mas para isso depende também da preparação. Né? Depende dele ele conhecer bem o que ele está fazendo, conhecer bem as pessoas e chegar numa assembleia, mesmo que seja um condomínio com poucos recursos, né? Pessoal, eu sei que ninguém quer pôr a mão no bolso, ninguém quer, só que uma situação é essa, e procurar mostrar, e mostrar conhecimento para poder mostrar convencimento, para poder mostrar que realmente o caminho da manutenção preventiva é o melhor, com todas as dificuldades de implantação que você possa ter, mas que isso pode gerar em benefícios para eles mesmos. É até mais fácil. É engraçado que a gente tem um receio de aumentar a previsão orçamentária, essas coisas, mas quando a gente começa a trabalhar a previsão orçamentária com o destino correto, ou seja, quando cada linha está correta, quando a linha tem uma razão, seja ela o tamanho que for, a gente tem mais facilidade de aprovar. Praninho, sabe o que eu acho? Eu acho que o síndico ele está preocupado com uma coisa muito importante e que envolve muito a gente. É a credibilidade. Ele acreditar no que você está falando e confiar no que você está falando e que realmente aquilo é melhor para ele. É isso mesmo. Céu, é isso. Obrigado, mas assim, é um prazer enorme sempre ter às vezes a gente eu ligo para ele para tirar uma dúvida, fica um tempão conversando, mas é um carinho muito grande que a gente tem por você sabe disso, e é uma referência para mim. Então, sempre que eu preciso, sempre que o problema é grande, é o Anselmo que a gente usa aqui no nosso dia a dia. Obrigado. Olha, nós vamos estar juntos depois das 4 horas da tarde, uma continuação desse assunto, não percam, vai ser muito legal. Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.